Se você acha que LinkedIn é só postar conteúdinho e esperar pelo sim, você tá perdendo dinheiro pra caramba todo santo dia. No vídeo anterior, eu te mostrei mais ou menos, né, como é que foi que eu cheguei nos 35 mil seguidores. Hoje eu vou um pouquinho mais a fundo. Eu vou te mostrar a verdade que pouca gente sabe e que ninguém conta. Que foi que a prospecção ativa é o que pagou meus boletos até hoje e de quebra ela ainda acelerou meu crescimento. Eu usei o que todo mundo odeia, o outbound, para conseguir construir uma audiência real que compra, que segue, que engaja. E eu vou te mostrar o sistema exato para você parar de ser ignorado dentro do teu feed e começar a ser chamado para reunião, até para palestra e para muitas outras coisas. Se você viu o último vídeo, você deve se lembrar dos 3 pilares. Se você não viu, eu vou revisar aqui para você. E, assim, o problema é que a maior parte das pessoas tenta construir uma rede esperando que o algoritmo vai te ajudar. Ele não vai te ajudar. Então eu fiz o oposto. Eu fui buscar os meus pares. Gente de marketing, gente de vendas, diretores de growth, gente que estava mais ou menos ali no meu nível de jogo. Eu não prospectava para vender. Eu prospectava para me conectar com as pessoas. Então minha mensagem era algo tipo, cara, eu vi seu post sobre alguma coisa, achei animal, e eu quero ter você aqui na minha rede. Era só isso. Por quê? Porque isso quebra a barreira do vendedor chato e cria aquilo que eu chamo de prospecção de audiência. E na real, assim, eu acredito que é o segredo de verdade do lucro. Eu tirava essas pessoas do LinkedIn e eu também levava essas pessoas para uma comunidade minha. Por que eu fazia isso? Para que fazer algo assim? Porque quem organiza o ambiente, no fim das contas, está liderando. Se você é o dono da sala, a tua autoridade no LinkedIn dobra automaticamente. E aí, quando você volta para lá para postar, você tem um monte de gente já pronta para engajar com você. Então, qual era o ciclo? Era assim, eu trazia a pessoa a ver prospecção. Ela entrava na minha comunidade. Aí eu fazia meetups online e offline também. E quando eu postava alguma coisa dentro do LinkedIn depois disso, essa base, que era super quente, era a minha primeira linha de ataque. Ela estava pronta para comentar. E o algoritmo via esse engajamento imediatamente e começava a espalhar o meu post para milhares de outras pessoas. Percebe? O crescimento orgânico foi consequência de um trabalho ativo. Porra, Palma, mas e as vendas? As vendas vieram naturalmente. Porque quando eu finalmente bati na porta de algumas empresas ali de médio, grande porte, eu não era mais um estranho. Eu era o Palma daquela comunidade. O cara do marketing das vendas, o diretor, o funcionário do cara já me seguia. Então aquela venda que era para ser uma venda fria, ela virou quente. Que eu já estava no radar dos caras, entende? Então eu vou te mostrar o sistema. É muito simples. É conectar, agrupar, engajar, se aprofundar para só depois vender. Ah, mas eu não vou ficar guardando o ouro aqui não, tá? Eu vou direto pro assunto e eu vou mostrar aqui na tela exatamente como que você vai fazer se você quiser repetir essa mesma receita de bolo de tudo que eu fiz por lá. Então, a base, ela sempre está relacionada a algum público de interesse teu. E normalmente ele não é o decisor principal da tua conta. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, o decisor normalmente ele não quer receber nenhuma mensagem, o cara tá cansado, ele recebe 70, 100 prospecções todo dia, via e-mail, via LinkedIn. É muito mais difícil de você chegar e tentar convencer esse cara a comprar de você num primeiro momento. Então, o que a gente faz? A gente vai definir um cluster ali, um segmento que faz sentido para você atacar. No meu caso, tá? A gente atacou bastante ali aquela galera que era a galera de marketing, galera de vendas, galera de growth, de CRO, de RevOps, enfim. São pessoas que são líderes e potenciais clientes, então, das empresas que eu estava buscando prospectar. Então, esse foi o primeiro passo. Eu precisava ter autoridade com esses caras, entende? Então, o que eu fiz? Eu fui atrás desses líderes.
dentro da minha área, dentro da área de marketing, growth, enfim. E esses caras nas empresas deles, eles já eram caras muito grandes, né? Então eles têm um poder de aconselhamento, eu diria, talvez não de fechamento completo, ainda mais se tratando de um serviço que é um serviço que não é super barato, né? No caso aqui, eu estou falando de treinamento, eu estou falando de consultoria, eu estou falando de agência. São serviços que vão custar entre 100 mil e 500 mil no ano. Então a empresa ela vai olhar para isso com um baita custo. Agora, como eu estou entrando direto aqui nesse passo, junto com essa galera, são líderes de marketing, de growth, né? Esses caras começaram a me ver com outros olhos. E só por aí já facilitou 1000%, mas eu não parei por aí. Então essa primeira mensagem que eu mostrei aqui, que eu falei basicamente pô, e aí? Você tá bem? Eu curti o que você tá postando, eu curti o que você tá fazendo, legal, bacana. Era só isso, eu não tava tentando vender nada para ninguém. E o que acontecia é que esses caras me aceitavam. Conforme eles me aceitavam, aí rolava uma outra coisa interessante. Eu mandava uma mensagem. Que tipo de mensagem era essa mensagem? Essa era uma mensagem muito direcionada a um convite. Eu queria convidar você para participar de uma comunidade assim, assim, assado. E esse cara vinha para dentro da minha comunidade. O que tem de mais legal? Comunidades, boas comunidades, elas são muito pequenas. Inclusive, eu lembro quando eu fiz o limite de convites dentro de comunidade, era coisa de umas 356, eu acho. É isso mesmo. 356 pessoas você conseguia convidar para dentro de um grupo lá dentro do WhatsApp. E aí, depois vieram as comunidades com vários grupos e tal, mas eu lembro que eu enchi alguns desses grupos. E como a gente faz essa questão aqui da mensagem convidando, né? Essa aqui é um convite, uma mensagem convite, a pessoa aceita e ela vai para dentro de um grupo de WhatsApp, que você tem o número de celular, você tem o nome da pessoa, você entende qual é a empresa. Ah, isso é legal. E você não faz só isso, né? Você não apenas convida essa pessoa e deixa ela lá presa dentro de um grupo. Não. O que eu fiz de muito legal é que eu levei essa pessoa não direto para o grupo, mas eu levei essa pessoa para um formulário. Eu usei uma ferramenta chamada Tally. Ela permite que você consiga fazer a pessoa preencher esse form de uma maneira mais simples, mais ajustada. Então foi muito bacana isso. Nesse formulário, eu tirei as minhas dúvidas. E essas dúvidas são quais? Faturamento, tipo de empresa, o que você está fazendo aí dentro. Cara, quando você tem de budget, qual que é o teu problema? Coisas desse tipo, só que perguntas meio disfarçadas, não eram perguntas escancaradas. A pessoa me respondia, e aí o que acontecia na sequência é que ela entrava aí sim dentro do grupo do WhatsApp. Beleza? Dentro desse grupo do WhatsApp, a gente está o tempo todo mandando informações. A gente não permite prospecção, nem da gente, nem de ninguém, tá? Dentro desses grupos. A ideia não é transformar o negócio no mercadão. A ideia é realmente farmar autoridade. E aí a gente está lá, farmando autoridade, gerando conteúdo, criando podcast, criando mais coisas que estão acontecendo exclusivamente, né, dentro dessa comunidade. E aí vem um outro papo legal, um outro passo que acabou funcionando super bem. Por quê? Porque muita gente já levantava a mão dentro do grupo. Pô, eu precisava de ajuda. Olha que bacana. O cara que você sabe que você pode ajudar, tá levantando a mão. E ele vai ser o usuário, de repente, do teu produto ou serviço, né? Então, você tá lá dentro desse grupo, esse cara começa a levantar a mão, né? Ele começa a levantar a mãozinha dele. Que mão feia. Mas deu para entender. Então, o que vai acontecer depois disso? Porque tem gente, obviamente, que não levanta a mão. Você vai continuar engajando. Engajar ali dentro. E quanto mais você engaja, quanto mais você conversa com essa galera, mais você conhece e começa a aproveitar também outras oportunidades. Mas vamos deixar um pouquinho de lado, rapidamente de lado, essa questão aqui do próprio WhatsApp. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que o WhatsApp estava sendo
utilizado, farmado, a gente também estava trabalhando de outra maneira, que era qual? Era entrando em contato com essas pessoas, aliás, com os chefes dessas pessoas, entrando em contato com os diretores, os CEOs. Por quê? Porque agora eu tenho a pessoa que eu quero, que vai ser a usuária, eu também tenho a pessoa que vai ser o decisor, o cara que vai assinar o cheque. Então eu posso ir direto atrás desse cara. E isso que a gente fez. A gente começou aqui, ó, para pegar. E ao invés de pegar esses mesmos líderes, esses daqui, a gente começou uma nova cadência, tentando falar com os diretores, com os CEOs. Só que agora a gente tem uma pessoa que a gente conhece dentro daquela empresa, que está num cargo de chefia dentro da empresa, e é um contato em comum, e eu consigo mandar uma mensagem para essa pessoa. Mas ainda não é uma mensagem de vendas. Pô, mas agora você está me ferrando, né? Você não está vendendo direto? Não. Porque só 3% das pessoas vão estar no momento de compra. Se eu fizer uma oferta logo de cara para todo mundo, eu vou perder a maior parte delas. E ao invés disso, e se eu nutrisse essa pessoa? Então, aí vem o golpe de mestre, porque a mensagem aqui é uma mensagem de geração de valor. Porra, mas como que eu faço isso? O que eu posso usar de diferente? Tem várias coisas que você pode fazer, mas eu te digo algumas das que eu fiz. Não vou te falar o que eu estou fazendo agora, porque senão todo mundo começa a copiar e aí o negócio fica feio. É real, tá? Quando você compartilha tudo o que acontece, tudo que você está fazendo, aí é meio feio de dizer isso, né? Porque todo mundo pensa que não tem essa de competir, de copiar e tal, mas a real é que tem. E se eu compartilho exatamente a mensagem que eu estou usando hoje para fazer esse passo aqui, amanhã tem 30 pessoas fazendo a mesma coisa, e a minha mensagem, que funciona bem pra caramba, vai parar de ter eficácia. Então eu me reservo o direito de mostrar isso aqui só para os nossos clientes aqui na Growth Labs. Porém, eu te dou uma pista aqui, te dou uma dica. Você pode, por exemplo, encaminhar para esse cara alguma coisa que vai ser muito valiosa para ele. E o que pode ser valioso de verdade para um cara desses, para um diretor? Que tal um guia relacionado a alguma coisa que esses caras estão necessitando ou que eles estão fazendo? Lembra que eu fiz uma pesquisa antes com um cara que trabalha dentro da mesma empresa, na minha área de atuação? Pois é, eu sei o que ele está precisando. Então, a gente vai criar alguma coisa que faça sentido. E sim, é uma estratégia super manual, mas dependendo do jeito que você faz, você consegue trazer uma certa escala. Eu mesmo tenho uma automação muito interessante para esse processo, através de e-mail, através de dentro dos grupos, então facilita bastante a vida. Mas para dentro do LinkedIn, e é importante que você saiba, é muito perigoso você usar a automação no LinkedIn, porque o LinkedIn pode sim te bloquear. É muito capaz que eles façam isso. Então, toma cuidado antes de qualquer coisa. Já deixo assim, a responsa é tua, tá? Se você resolver fazer qualquer tipo de automação. Mas existem ferramentas que te ajudam a automatizar esse processo. E aí, se você está gerando esse valor, o que vai acontecer na sequência é que se alguém dentro do grupo não levantou a mão ainda, porque ele talvez não esteja no momento, você vai ter iniciado um relacionamento. Deixa eu pegar aqui. Cadê você? Aqui. Relacionamento. Você vai ter começado um relacionamento com o teu futuro cliente. E aí vai também da sua capacidade, da sua sagacidade de entender bem a jornada do cliente para conseguir transformar isso em venda. Mas até antes da gente continuar, só para que você consiga entender, cara, através desse processo, eu consegui clientes que eu tenho atualmente, eu consegui fechar com empresas como Netflix, como iFood, tudo isso foi treinamento. E foi muito legal e muito bacana poder estar atuando junto com empresas tão grandes e muitas outras aí. Eu falo depois a respeito disso, mas tudo através de um bom processo comercial de outbound. Não é um outbound só para vender,
É um outbound para criar relacionamento e networking. E quando você é capaz de fazer isso, eu te prometo que você vai ser capaz de gerar muito pipeline para tua empresa, para o teu negócio. Se você só posta conteúdo, você está meio que à mercê da sorte. E a real é que sorte não escala negócio algum. E você? Você prefere continuar dependendo de verdade do algoritmo? Ou você vai começar a fazer prospecção da tua audiência ainda hoje? E comenta aqui embaixo o sistema se você quer que eu traga os prints das mensagens que eu usava, a minha metodologia, e se inscreve, claro, dentro aqui também do vídeo, para que você também mude para o próximo nível. Beijo no seu coração. Tchau!